Bom dia a todos. Novamente é um grande prazer estar aqui participando do 36º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos, promovido pela Abraman. Me chamo Alex Gonçalves, eu sou o diretor executivo da Ingepred e vou falar um pouquinho sobre manutenção preventiva, radiação ultravioleta e qualidade do ar interior. Bem, a Engepred é uma empresa que atua nos braços de manutenção e operação, temos manutenção fixa e volante, consultoria imobiliária, gestão de facilities, property management e soluções em engenharia. Diferente das outras administradoras, a gente tem um back-office forte de engenharia por trás do nosso processo de administração. Então, esse ano a gente faz 35 anos, né? E aí estão alguns dos nossos principais clientes, né? Academia Brasileira de Letras, Rosneft, Infraprev, Fundo da Caixa da Previdência, né? E o Ataúfo Corporate, por exemplo. Estão aí dentro do nosso hall de clientes. Bem, qual é o objetivo desse artigo que foi apresentado na Abraman? É servir de um guia técnico para a equipe de manutenção e os gestores de ativo para esclarecer todos os elementos ao redor da irradiação ultravioleta no que tange a parte germicida, né? E a gente descreve o case de internalização dessa tecnologia dentro da Ingepred, que ocorreu aí durante o ano de 2020. Né? Os principais resultados desse artigo, ele demonstra por meio de análises laboratoriais, o poder germicida da irradiação ultravioleta, principalmente na parte da Covid-19, né, que enfim, vivemos dentro do período de uma pandemia e esse foi o nosso principal motivador para esse estudo. Todas as etapas do processo do projeto se basearam nas técnicas do PMI, que é o Project Management Institute, né, e sobre a introdução rapidamente sobre a Covid-19, né, ela começou lá em Wuhan, em 2019, na China. A Covid-19 é o nome da doença, o vírus se chama SARS-CoV-2. Ele pertence à família do coronavírus, coronavírus pode gerar desde um resfriado comum até doenças mais graves, como a síndrome respiratória aguda, apareceu a primeira vez lá em 2003 na Ásia, e o MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que apareceu em 2002 na Jordânia. Basicamente, rotas de transmissão, ar e superfícies contaminadas. Você toca uma superfície contaminada, entra em contato com uma mucosa, com os olhos, coloca a boca e acaba se contaminando ou falando muito próximo a pessoas contaminadas. Né? Motivos que suportam a transmissão aerotransportada da Covid-19. Eu coloquei um estudo publicado recentemente em abril na revista The Lancet por esse conjunto de pesquisadores, e eu botei os principais, tá? Primeiro que a doença se disseminou dentro de hotéis utilizados para quarentena, onde as pessoas não tinham contato entre elas, né, o que daria suporte à transmissão pelo ar. Infectados assintomáticos que não tossem, não espirram, ou seja, não projetam o vírus ao longo alcance, são responsáveis por um terço da transmissão global da doença. Ou seja, quando você fala, além das gotículas que se depositam, você forma um aerosol e esse aerosol se propaga, né, no ar durante vários metros. Os EPIs do hospital, máscaras N95, por exemplo, de máscaras cirúrgicas, são projetados para reter as gotículas maiores. O aerosol passa a parte dele pela máscara. Então, assim, dentro do hospital existe uma taxa de contágio alta da doença. Né? O vírus foi encontrado vivo e capaz de infectar no ar. Né? Em experimentos, o vírus se manteve infeccioso no ar por até 3 horas. O vírus foi encontrado em amostras de ar de quartos de pessoas contaminadas e carros de pessoas contaminadas, além de serem encontrados em filtros de equipamentos de refrigeração e dutos de ar. Animais colocados em gaiolas diferentes, sem contato nenhum, apenas por duto de troca de ar, foram contaminados. E pesquisadores refutam a hipótese de que as gotículas que ficam em suspensão no ar possuem uma concentração viral menor do que as gotículas maiores. Então, comprovando que o que é aerodispersado no ar possui uma concentração viral
tão alta quanto as gotículas maiores. Considerações adicionais: até o momento, 7 estudos realizados, um foi publicado e 6 estão em press, né, estão em processo. 6 encontraram amostras positivas de RNA nas amostras de ar, e o vírus já provou ser estável em correntes de ar, né, com uma meia-vida aí de mais de 1 hora. Né? O que é meia-vida? É o tempo que demora para uma concentração de vírus cair pela metade. Bem, ou seja, o vírus se propaga pelo ar, em correntes do ar e até por vários metros. Em algumas ilustrações, você aqui tem uma pessoa infectada, ela está falando, né, respirando, as gotículas maiores se depositam no chão e tu tem um aerodispersóide aqui que é exalado. Quando a pessoa espirra ou tosse, né, você vê aí que a capacidade de projeção chega até a 8 metros, isso sem corrente de ar. Quando você tem essa corrente de ar, isso aqui pode ser levado até centenas de metros. E até com a máscara N95, você tem aqui o respirador bloqueando as partículas maiores, mas ainda existe o aerodispersóide no ar. Né? Há aqui algumas observações. Ao tossir são geradas aproximadamente 3.000 gotículas, 10 a menos 1 a 10 a segunda micrômetros. Né, gotículas maiores que 100 micrômetros se depositam, as outras ficam em suspensão no ar. Né, e o tempo de sobrevivência do vírus pode chegar de horas até dias, aí, segundo estudos de Van Doremalen et al. Bem, dando continuidade, falar um pouquinho da radiação ultravioleta C. Essa faixa C vai de 200 a de 280 nanômetros, que é uma faixa do espectro visível específica que tem poder germicida. Como é que funciona esse poder germicida? Ele destrói a cadeia de DNA do micro-organismo, impedindo que ele se replique e reduzindo a vida útil dele. Então a gente chama esse processo de inativação viral. Você aplicar a radiação ultravioleta para entender a dosagem hoje, no SARS-CoV-2 é um pouco complicado ainda por causa das questões de biossegurança. Tem estudos em andamento, nenhum ainda publicado, mas como é que é feita a premissa de comprovação desse poder germicida? Comparando ele com outros vírus que têm a cadeia de aminoácidos e um material genético muito similar. Então, comparando, por exemplo, com o SARS-CoV-1, que é um vírus que tem quase 77% de similaridade com o vírus que gera a Covid-19, você vê que a irradiação UVC teve uma eficácia bem razoável. Tá? Então, hoje o que a gente tem é a comparação da eficácia da irradiação UVC com micro-organismos com uma estrutura de DNA, o RNA, muito similar à do coronavírus da SARS-CoV-2. Então, é feito isso por base de similaridade. Bem, a gente encontra lâmpadas UVC vendendo no mercado livre e desde fornecedores especializados, com uma faixa de preços muito grande. Só que se você tem uma gama de elementos que influenciam o funcionamento dessa lâmpada muito grande, por isso a importância de você ter uma empresa especializada por trás. Você tem desde o cálculo da dosagem da lâmpada, análise de características microbianas, porque dependendo do tipo do micro-organismo, a lâmpada vai ter uma eficácia diversa. Né? Micro-organismos de camada dupla, com camada proteica em volta do material genético, têm comportamentos diferenciados para irradiação. O tipo da lâmpada. Diferentes lâmpadas têm diferentes espectros de radiação e diferentes vírus têm diferentes respostas a esses espectros. A umidade relativa do ar influencia. Umidades elevadas propiciam a eficácia da radiação ultravioleta, mas ao mesmo tempo podem criar fungos. Então é importante ter uma análise técnica por trás. A temperatura do ar, a iluminação natural ajuda a reduzir a meia-vida do vírus. A refletividade, quando você usa placas para refletir aquela irradiação, a refletividade da radiação UVC é diferente da refletividade da iluminação natural. Então, tu tem a questão do próprio material que é utilizado, o descarte adequado da lâmpada. A irradiação UVC, quando mal utilizada, pode causar danos à córnea,
queimaduras de pele, então é importante ter uma empresa especializada para colocar os mecanismos de intertravamento, a degradação de materiais e filtros quando eles não são de materiais inorgânicos, e tem o aspecto bom também que à medida que você destrói o biofilme dos equipamentos de refrigeração, a irradiação ela ela aumenta a eficácia da troca térmica. Aí são alguns elementos, estou falando rapidamente, mas o artigo técnico que está lá na Brahman, ele descreve em detalhes cada um destes. Então a gente tem aqui, por exemplo, diferentes lâmpadas, né? Não vou entrar muito no detalhe desse primeiro gráfico aqui à esquerda, na parte de cima, mas diferentes lâmpadas têm diferentes espectros de radiação e diferentes vírus têm diferentes respostas a esses espectros. Né? E aqui dentro de um ambiente fechado, quando você usa a radiação ultravioleta num equipamento de fan coil, por exemplo, você garante que parte do ar que é recirculado volte limpo para o ambiente. Então você tem isso dentro dos fan coils, tu pode ter unidades portáteis dentro do ambiente e a própria ventilação, vocês podem ver aqui que ajuda bastante na redução da taxa de transmissão. Como é que funcionou esse projeto de internalização da tecnologia UVC dentro da EGPRED? A gente separou em alguns gates, 4 gates. O primeiro era ver fornecedores da tecnologia. O segundo era fazer um protótipo para a gente entender como funcionava, né, com uma instalação de uma lâmpada no mercado, né, não um protótipo, mas contratar uma instalação da lâmpada no mercado para ver os elementos em volta da tecnologia. O Gate 3, etapa 3, foi a criação de um protótipo, a gente criar manuais, etc., né, todo o material técnico por trás disso. E o Gate 4, a decisão de fornecimento e preparação das propostas comerciais no mercado. Vem aqui então umas fotos simples dos materiais que a gente montou, referentes à tecnologia, com dimensionamento, enfim, a gente criou um book técnico em torno disso. Dando sequência no artigo, no dia 12 de junho de 2020, todas as empresas que eu vou falar aqui deram autorização para a gente citar o nome, tá? Dia 12 de junho a gente instalou uma unidade na Unioffice, que foi um piloto. No dia 25 de agosto a gente estava com a consultoria do Sírio-Libanês ajudando a gente a adaptar nossas instalações. A gente mandou um material técnico para a área de engenharia deles, eles deram um ok sobre as lâmpadas, os materiais que a gente estava utilizando. No dia 2 de setembro, a gente aprovou a primeira proposta comercial com a CGG. 22 de setembro, a gente instalou no Opportunity. Esses foram os primeiros passos, tá? No dia 14 de dezembro, a gente firmou um contrato comercial com o fornecedor de lâmpadas. Algumas fotos aí da instalação da lâmpada no fancoil, no cliente CGG. A gente fez uma análise laboratorial para comprovar a eficácia dessa germicida, tanto antes do radiador do fancoil, do trocador de calor, quanto depois. Então, todos esses detalhes estão descritos no artigo técnico. A gente conseguiu taxas de redução de inativação viral de micro-organismos muito elevadas, 99,9994. Por exemplo, para bactérias heterotróficas, né? Todo esse material está disponível no artigo. E aqui fica o nosso muito obrigado, foi meio corrido, porque o nosso tempo é limitado. Meus contatos estão aí à disposição. E mais uma vez agradeço a Brahman pela oportunidade de estar falando aqui com os colegas da área. Um forte abraço, fiquem bem e nos vemos no futuro presencialmente, um futuro muito próximo. Um forte abraço.